Eu saudo todas as igrejas que existem no mundo, a igreja verdadeira de Deus, de todos os países que existem no mundo, o Brasil, as capitais, as cidades, principalmente a cidade de Feira de Santana, a cidade onde eu nasci. Eu me chamo Eduardo Souto Esmera, eu sou formado em pastor, no básico, de altar, e sou formado em capelão, pastor evangelista, pastor de hospitais, favelas e invasões. E eu vou provar a vocês aqui, porque hoje em dia, nessa geração, hoje em dia realmente é preciso, como as coisas hoje estão, certo? Confundindo os verdadeiros, os falsos, está de um jeito que é difícil. Hoje em dia é desse jeito, está melhorando. Eu vou provar a vocês que estou formado, e eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Ok, eu sou formado em teologia, no básico, tá vendo? Depois vou explicar por que estou mostrando isso, tá vendo? Pode ler aí. Tá vendo? Não é falsificado. E aqui, formado, diploma de formação de pastor de hospitais, favelas e invasões, também gostaria que vocês lessem, observassem bastante para vocês verem a verdade. Hoje, realmente, está de um jeito que a gente é obrigado, sinceramente. Os pastores que hoje em dia estão aí, né, pastores, bispo, apóstolo, tem de Deus, tem. Mas também tem falsos profetas. No curso teológico também fala que o melhor estudo que tem é estudar a Bíblia. Porque o que tira da Bíblia é o que botar no curso teológico. Certo? É o melhor a Bíblia. Mas não quer dizer que você não tome o curso teológico. Está aí para a gente tomar no mundo inteiro. Certo? Porque explica melhor muitos versículos difíceis, como pregar, como passar, falar, a maneira. É bom para poder se entender melhor, independente de também você estudar a Bíblia depois, que é o principal durante a vida toda. Eu estudei 8 anos a Bíblia. Certo? Estudo até hoje. Os 8 anos porque foi forte, foi sem parar, pente fino dia e noite, perdendo noite de sono, descendo o joelho no chão, certo? Em pé, sentado, perdendo noite de sono, jejum e oração, porque Deus ajuda mais quando você paga assim, um sacrifício, procurando Ele, a ter um entendimento um pouco melhor do que você não pagar um preço assim. Isso todo mundo sabe. É muito importante também, para o que eu vou falar aqui agora, para entender um pouco, explicar um pouco melhor, as livrarias evangélicas vendem muitos livros de pastores, apóstolos, passando testemunho que eles passaram, certo? Por lutas, sacrifício, para chegar de levita, para obreiro, Tiago, evangelista, presbítero, pastor, bispo. É um preço que paga, certo? A gente chega a pagar um preço, um teste de Deus, que passa de uma fase para outra, para quem tem chamado para um grau mais alto, como pastor, bispo, apóstolo. Se tem para levita, fica como levita. O que tem para o obreiro, Tiago, é ali. Mas se tiver chamado, pode, certo, receber uma unção através dos pastores, se Deus tiver chamado para lá. Certo? Igreja. Então eu também foi 86 livros que eu estudei, certo? Fora o curso de estudo teológico, não só li, eu estudei. Muito bom esse livro, muitos de libertações, para entender um pouco melhor como é que a gente passa um processo, para pagar um processo um pouco melhor, a maneira certa, certo? Para não passar por muito sofrimento. E aqui também tem DVDs que eu vou provar para vocês, são 73 DVDs de testemunho, não só assistir, eu olhava várias vezes para estudar, ver a maneira de como se libertar, muitos de testemunho, certo? Eles são de testemunho, muitos de libertação, para a gente entender melhor a maneira, o caminho que a gente deve para se libertar, para poder, certo? A gente não passar por muito sacrifício, muito sofrimento, se obedecendo aos mandamentos de Deus, certo? Aí alivia um pouco. O que eu estou querendo dizer a vocês hoje em dia, agora, que vocês vão ver, certo? É uma das maiores aulas bíblicas do mundo. Não vou dizer na melhor, porque o pouco que eu assistia pela televisão, realmente é contada a dedo. É uma das melhores aulas bíblicas que existe no mundo, com curso teológico misturado, por tanto estudo que eu tive. Acompanhado do pastor de bispo apóstolo, explicando os versículos mais difíceis, mas quem fez foi eu, o pente fino, foram 100 e tantos questionários que eu fui lascando, jogando fora para poder fazer o melhor, em ordem alfabética, falando de Gênesis e Apocalipse, só em 99 versículos,
explicando a Bíblia toda de Gênesis ao Apocalipse, porque tem mais ou menos uns 16 ou 17 mil versículos na Bíblia, mas o problema não é esse. Eu peguei os melhores que explicam com mais convicção para entender um pouco melhor, que o resto é repetido. Os mandamentos de Deus, porque Deus castiga, dá a benção, porque tira a benção. Então, tudo explicado, vocês vão saber, certo? Porque a guerra está ganha, Jesus não mentiu, certo? Realmente está pela graça não merecida. Agora, por que ele, sem a ajuda da gente, ele resolveu ele mesmo, certo? Pagar o preço e ganhar essa guerra para a gente, e está tudo salvo, e tem algum sofrimento, tem alguma coisa que a gente não está entendendo direito. Certo, igreja? É por causa da desobediência do mundo, porque o homem está muito, o Deus está muito desagradado pela desobediência do homem. Eu vou dizer que a guerra ganhou. Ele fez, não foi, ele fez só o remédio e a anestesia, o remédio de Deus. Em modo de simbologia, em modo de falar. Vocês vão ver que é verdade. Se você tomar anestesia e o remédio, você não sofre, passa por lutas, passa assim, por algum, enjoa um pouco, às vezes é um pouco cansativo, mas só isso. Só. Um pouco é quase nada. Por quê? Tem de esforçar um pouquinho. Por quê? Senão não tem graça, né, gente? Deus dá comida e não bota na boca. Deus, quando vê o mundo, olha, gente, vocês querem esperar sentado a bênção, não é assim. É livre-arbítrio, é individual, só é pedir. Já fez até demais. É livre-arbítrio. Deus, quando fez o universo, as estrelas, o sol, a terra, tudo que fez, em 6 dias, ele não teve de correr atrás, não teve de fazer, não estava bom, não era gostoso. Até o descansar dele no 6º dia, ele descansou também. Porque a gente não pode também descansar? Cansar um pouquinho. Então eu acho que às vezes, certo? Deus está magoado com os homens por causa disso. Preguiça, não quer correr atrás, quer ganhar no fácil, não quer suar para ganhar seu pão. Quer alguma coisa boa? Vai demorar um pouquinho. Espere chegar na morada que ele está fazendo. Aqui não pode, está em lutas ainda, a luta foi ganha, mas tem de tomar a anestesia, o remédio, realmente dá trabalho ainda um pouquinho para tomar, para até chegar lá. Pouquinho, um sacrifício, e ninguém está querendo. Ele fez demais, não pode fazer mais do que isso. É o jeito dele. É livre-arbítrio, a salvação é individual. Quem quiser se sujar, se suje muito mais, se não quiser se limpar, se muito mais. Só é vocês tomar a anestesia, o remédio de Deus. O que vocês vão ouvir aqui agora, tem quase 17 mil religiões, seitas, igrejas no mundo. E o pessoal quer saber qual é a igreja verdadeira de Deus. A igreja verdadeira de Deus, gente, não é entre elas, que eu vou citar só algumas, mas tem outras. Porque aqui é 2 horas e meia de DVDs que eu vou fazer, certo? Para passar por DVD, 2 horas e meia, e vai para a internet. Entendeu? E eu vou explicar a vocês, de uma maneira franca, que não precisa você ler a Bíblia toda para poder você se salvar. Se não se salvar, porque não quer, gente. Está salvo. Curto prazo, não tem tempo de ler a Bíblia. É a melhor estratégia que eu tive contra Satanás, para poder vocês entenderem como se libertar a curto prazo, uma rapidez melhor, para não ter desculpa, porque está difícil ainda de se salvar. Tem 100%, difícil ir para o inferno, ainda tem gente indo por suas próprias pernas. Eu vou ajudar um pouco mais para depois não ter desculpa. Certo, gente? Igreja, eu vou mostrar a vocês que pode ser a igreja evangélica de Deus, as verdadeiras, a católica, a Umbanda, Espiritismo, Magia Negra, Umbanda, Candomblé, a Igreja do Véu, o Mormon e outras mais, que eu não vou citar aqui o nome, que tem muitos, são mais de 16 mil. Não, todas elas, para ser a verdadeira de Deus, sabe qual é a igreja verdadeira de Deus? Eu vou ser franco para você, não é nenhuma delas. Aqui está a igreja verdadeira de Deus. Entre as igrejas não só batistas, evangélicas, católicas, qualquer uma delas que tenha a Bíblia Sagrada e não aumentar nem um pouquinho, nem diminuir o que está na Bíblia, para não ser amaldiçoado e ir para o inferno, como a Bíblia fala, e também não é só saber a verdade e não viver isso, não é a igreja verdadeira de Deus, e praticamente vão todos para o inferno. E vai levar quem estiver seguindo. Então essa é a verdadeira de Deus. Certo? Por isso que é bom você estudar a Bíblia, alguns livros e deles, para estar realmente entendendo que se o pastor estiver falando a verdade do que está aqui que você estudou, porque tem centenas de livros, estudo só esse aqui, um só. Para você saber se ele evangelizar tudo que está aqui, se aumentar sem diminuir, certo? E você também estudou, mas é ele que passa a benção, que vai botar a mão em sua cabeça e não estiver em pecado e a benção está saindo, entre nessa igreja. Pode ser quantas elas forem, qualquer uma, entre. Está vindo a benção, ele está
seguindo, está vivendo e está pregando só o que está aqui. Uma coisa, uma simplicidade simples, essa igreja simples você pode entrar. Qualquer uma deles, ou pequena ou grande. Eu vou falar aqui na Bíblia, em ordem alfabética, para provar que estudou. Não é só mostrar diploma, livros. É mostrar que através da ajuda do Espírito Santo de Deus, também, porque eu estudei, eu vou falar todos os versículos na ordem alfabética, sem olhar a Bíblia. Eu vou explicar para depois abrir. Para você ter mais fé, crença, e aumentar mais a fé e conseguir obedecer o que está aqui. Quem quiser se suicidar, desgostoso, revoltado, angustiado, não faça isso. Aqui é Deus da bênção, liberta, dá realização, proteções, alivia tudo, ninguém mexe com você, com o tempo, com o tratamento. A Igreja de Deus faz tudo isso. Olha o que vocês vão ver hoje aqui. Eu estudei também os livros do meu apóstolo Agenor Duque, que eu me converti aqui na Bahia, em Salvador, através de Luiz Fernando, pastor dele, e o pastor Thales me acompanhou, que eu saí de uma igreja, eu não vou citar assim o nome, né? Saí com minha benção limpa e fui para lá. Por que eu fui para lá? Porque eu me apaixonei à primeira vista quando eu vi ele pregar a palavra de uma forma tão grande, embora todas as igrejas verdadeiras de Deus também fazem a mesma coisa, mas alguma coisa, o Espírito Santo de Deus me tocou. Eu me converti, eu não resisti. Igual aos outros, mas eu tenho alguma diferença, eu não sei, só o Espírito Santo de Deus pode me tocar. Fala o versículo, capítulo, explicando uma aula bíblica junto com o culto, de uma forma tão grande. Como se libertar do Satanás, não pela dor, mas pelo amor, que está pela graça de Deus agora. E como preservar de uma forma tão grande, mostrando o capítulo, que eu fui anotando anos para melhorar mais o que eu estudei. Isso é bom, porque ele é formado em doutorado, em bacharel, muito bem estudado, formado jornalista em muitas coisas. Eu vi ele falar pela televisão. E foi um amor à primeira vista, não vou mentir, assim, em termos dos outros estão a mesma coisa, mas alguma coisa me tocou. Eu amei não só a Deus, não só a ele também, a bispa Ingrid Duque, que é a esposa dele, e que eu saí de lá e vim me converti lá, certo? Eu sou, certo, formado, eu estou nos hospitais, favela, invasões, muitas bênçãos estão saindo, estão falando, certo, através disso, fazendo a minha parte, certo? E não estou no altar ainda, que já estou para passar, está faltando nada, através dele que eu vou querer que ele me unja para pastor, me unja a autoridade para subir no altar, para pegar no altar, em vez de favela, além de ir no favela invasões, que a crença é muito grande, porque em altar tem que pegar unção de autoridade, de obreiro, bispo, apóstolo, para seguir escada. Sou bastante estudado e sou através dele, porque ele mesmo falou, quando tem algum pastor que tem pessoas, você sabe muito bem que tem macumbeiro, feiticeiro, magia negra, prostituta, pessoas que matam, quando se arrepende, chora, pede perdão a Deus e Deus perdoa, ele passa a ter um chamado grande, porque quando passa por isso tem um chamado um pouco grande para poder servir a Deus, para poder compensar o que ele fez, salvando almas, certo? Além de Deus perdoar, para poder compensar. E é uma coisa maravilhosa, boa, certo? E a mesma coisa é a mim. Eu fui xingado na barriga, eu tenho que falar a verdade, mas minha mãe não teve, inocente. Ela não queria ter esse filho, meu pai era apaixonado por meu pai não queria. Pelas condições, não sei o que foi que houve direito, e ela se engana, tomando remédio para matar as pessoas, não sabia, só tem a quarta série, e não frequentava igreja nenhuma, criado por madrasta, apanhou muito e tal, você sabe como é. Mesmo na inocência, sem saber, na hora da raiva falar, é muito maldição, ele pega, ele não considera, ele entra. Deus pode até perdoar ela, é normal, mas em vez de dizer que ele entra, ele entra. E entrou em mim também, como pode maldição. A mim foi quem entrou, pegou foi em mim, xingando. Mas Deus me protegeu, certo? Eu não posso fazer o testemunho agora, porque eu tenho de ser ungido, autoridade para Deus fazer na igreja. Eu estou falando pelo alto para explicar o que estou falando aqui. Essa aula bíblica é importante. Como o meu testemunho é muitas pessoas vão chorar, muito grande o meu testemunho, certo? É desde criança que isso acontece, agora que eu estou me liberto, está faltando sair o último. E ele falou na televisão, quem é xingado na barriga, só ele tira, e poucos apóstolos e pastores ou bispos que tenha chamado de libertação, que não é todo pastor que tem chamado de libertação, é pregação, às vezes ele da profetização, revelação, alguma coisa, mas o chamado de revelação, de enfermidade, de libertação, nem todos podem chegar num caso como esse e libertar. Tanto que
Um dos pastores lá, como pastor, ele era dono de igreja, era abençoado, abençoava todo mundo, era pastor de uma assembleia, até da Assembleia de Deus, uma pastora, e outros mais que era xingado na barriga. E não conseguia o batismo, não recebia o Espírito Santo de Deus assim, em termos de falar em língua e tal, mas abençoava todo mundo, tem a igreja dela e tal, ela queria receber isso. Então ele explicou, bem explicado pela televisão, para chegar até lá, os bispos mesmo dele não fazia isso, entregava a ele esse tipo. É muito delicado, ele tem que estar muito santificado, puro, para tirar esse demônio que é muito grande. É fácil, mas quem tiver não em pecado, santificado, pedir em nome de Jesus, tranquilamente ele sai rápido, se for por ele. Qualquer maldição que tem, dado por qualquer falso profeta, qualquer maldição que estiver xingada, mas como for, bem grande, ele, tirando limpo, ele tira com facilidade. E você pode ir com fé, não tenha medo não, certo? Que você vai ser liberto. Eu vou ter um tempo, vou entregar esse DVD de presente para ele, que eu vou botar na internet, essa aula bíblica aqui. E tem muitos outros, o Apocalipse que eu vou fazer, vou estudar um pouco mais até o livro deles, que eu vou tentar estudar o livro dele, certo? Como esse livro aqui, mesmo de Apocalipse, para poder fazer mais vários DVDs, né, de aula bíblica pela televisão. Se ele me permitir, que eu sou submisso a ele, ele é mais estudado que eu, doutorado, bacharel, ele pode me dar ordem que ele quer que eu faça, que eu farei, eu sou obediente a Deus e Deus que está dentro dele. Mas é lindo esse livro aqui, dele que também me ajudou, que é 52 sermões, um para cada um domingo do ano. É estudo bíblico, variedade de sermões, tipos de bíblico. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Tem aqui Anjo Caído e seus brinquedos. Tem também o livro Verdades que Parecem Mentiras. Certo? Muito bom também, que tem várias religiões. Esse livro é muito bom. Religiões que existem no mundo, falsos profetas, certo? Tem catolicismo, tem o Buda, tem Espiritismo, tem o Umbanda, tem o Candomblé, tem a Igreja do Véu, tem o Mormon e outras mais, estou dando pelo alto, explicando como é a estratégia do enganamento deles para enganar o povo com bênçãos, certo? Com Deus que não é de Deus, entendeu? Muito bom, eu estou vendo hoje, eu agradeço ele por causa desse livro, também ajudou muito, independente desses aqui também, certo? E também a Bíblia, que eu estudei muito, e aí eu fiz isso durante anos e consegui onde eu estou. Vamos agora ao que interessa, que é o que mais vocês querem. Ouvir o tema de hoje, como se libertar, certo? Do Satanás, não pela dor, mas pelo amor. Porque está pela graça de Deus e como preservar as bênçãos. Certo, igreja? Abra no livro de João, do capítulo 32, por favor. Conheceres a verdade o libertará. Primeiramente, por que, igreja? Eu vou abrir para explicar que eu estudei. Essa página toda é uma só, explica essa parte, porque todo mundo sabe, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, com as bênçãos, realizações, proteções, e junto com isso, a pessoa ouvindo, a pessoa aumenta mais a crença, certo? Reconhece mais, daí chama-se fé, isso aí. E a libertação é saber os mandamentos de Deus para obedecer, e daí você vem na benção, aí acaba você aumentando a fé e se libertando. Qual é os mandamentos que ele vai lhe ensinar que você deve, certo? Que são proibidos alguns mandamentos e outros não. Qual é o que é de Deus? Abre aí no livro de João, do capítulo 8, 32. Conheceres a verdade vos libertará. Não vou ler todo não, que vai levar horas e horas. Com 2 horas e meia de bíblico, mais ou menos, de aula bíblica aqui, misturado, parecendo um culto teológicozinho, como se libertar. Não precisa explicar tudo, aí vocês vão entender, certo? Então você está vendo que foi a Bíblia, não é eu que está falando. Conhecer a verdade, toda a página vai explicar sobre isso. E vamos adiante para vocês verem um versículo completa o outro. Entendeu, igreja? A igreja verdadeira de Deus vocês mesmos sabem. Abra para saber os falsos profetas, certo? Como se livrar dele.
Abra no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 24, agora, só para você ver uma coisa. Acompanha com a Bíblia, viu, meus irmãos? Aqui. Aqui eu vou explicar bem. Porque surgirão muitos falsos profetas que farão muitos falsos profetas, ou muitos falsos cristos e falsos profetas, falou no plural aí, muitos que vão aparecer, que farão muitos prestígios e muitos sinais que enganarão até os escolhidos, como a gente que estuda, está na Bíblia, para tomar muito cuidado. Porque eles vão curar cego, aleijado, mudo, surdo, doenças curáveis, enfermidade, certo? E vão beijar e abraçar, vai ficar difícil você saber qual é a verdade de Deus. Mas eu vou te falar aqui que é fácil, certo? A Bíblia vai mostrar, através do livro do Apocalipse 22, 18 e 19, que se alguém aumentar uma vírgula que está na Bíblia, ou diminuir, e não viver o que está aqui, é um falso profeta. Porque na Bíblia sempre fala, se você respeitar Deus, nos mandamentos, são alguns, certo? São vários. Se você está matando, não está matando, mas você está roubando, vai para o inferno do mesmo jeito. Ah, mas não estou matando, não estou roubando, mas não estou honrando um pai e mãe. Mas você tem os mandamentos de Deus têm de ser conjugados. Porque a fé sem a obra, ela é morta. Não adianta você ter fé em Deus e andar com os mandamentos de Deus e respeitando a Ele. Você viu o que aconteceu com Davi? Quase que foi para o inferno. Ele teve de clamar a Deus é muito misericórdia e perdoou. Como é que ele vai matar o melhor amigo para poder roubar a esposa dele enquanto tinha tantas lindas, tantas maravilhas? Para que tanta? Ele pode com tantas. Aí você vê, não foi para a guerra, Deus amaldiçoou, ficou dentro de casa e acabou entrando um inimigo e acabou ele fazendo uma coisa horrível. Ele foi para o céu, Deus perdoou, mas ele teve de pagar, ele teve de castigar um pouco, porque ele fez proposital. Sabe, igreja? Ele fez proposital. Então tem de pagar um precinho, senão não tem graça. Mas ele se salvou. Entendeu? Abra no livro de Apocalipse, capítulo 21, 22. O último livro da Bíblia. Esse livro quem fez foi o profeta João. O 22, 18 e 19. Aqui. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, a Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidadania santa, que está escrita neste livro. Foi eu que falei, a igreja não. A Bíblia. Como é que pode ser um profeta verdadeiro de Deus? Desse jeito. Agora, eu gostaria que vocês abrissem, porque dizem que Deus ganhou a guerra com Satanás, e não precisou da nossa ajuda. Está tudo ganho, está tudo no reino de Deus, acabou tudo, não precisa mais nada, está tudo no paraíso. Tudo bem, ele não mentiu, é verdade. Certo? Eu vou mostrar para vocês que está faltando uma besteira, que não é nada demais, tomar só anestesia e o remédio de Deus para poder você suportar até a hora de você falecer, ouvir um arrebatamento e ir para o paraíso. Só está faltando isso. É um pouco enjoativo, um pouco cansativo, é por isso que chama anestesia para você suportar. Chama-se remédio. Não vejo nada demais, é besteira. Certo? Deus dá comida, mas não bota na boca. Peraí, gente, não sofre, não é nada demais. É um sacrifíciozinho besta. Entendeu? Descer o joelho, orar a Deus antes, durante, depois, para poder ter a proteção. Abra no livro de Isaías, do capítulo 53, do versículo 4, e depois Apocalipse, do capítulo 5, do versículo 12. Você vê o que é que Deus está falando sobre isso, se é verdade ou não. Isaías 54 primeiro. 53, Isaías 53. Primeiro. É de junto de Jeremias, Isaías.
53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. Está vendo, igreja? E nos repudamos, repudamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi, oprimido. Foi eu que falei, igreja, todas as nossas dores, tudo na cruz do Calvário, não vai doer nada. Só é usar o nome dele, a anestesia e o remédio de Deus. Agora, uma explicação melhor. Todas as realizações e proteções, glórias, tudo é dele. Né? Porque na Bíblia sempre o pessoal fala, Deus não é culpado, é só ir para o céu, tal, paraíso. Mas explica, como é que ele pegou a chave da morte depois que morreu e depois ressuscitou? Ele, mas não a gente. Certo? E a gente poder fazer a mesma coisa. Pegar o melhor leite e mel aqui, certo? Tudo é dele que Deus botou, mas ele saqueia até o próprio inferno, certo? Tudo melhor leite e mel da terra. Certo? E como é que a gente mesmo pode fazer? A mesma coisa. Certo? Podemos fazer porque no livro de João, do capítulo 14, do versículo 12, neste instante eu vou mostrar esse versículo. Está dizendo, quem crê em mim não fará só as minhas obras que eu fiz, mas fará minhas obras, fará maiores do que eu fiz. Porque eu vou para meu Pai. E o 13. E tudo que me pedires eu farei. Por quê? Para glorificar o Pai no Filho. Então não é mentira. Se ele falou, ele não vai mentir. Então como é que vamos sofrer que a gente faz tudo que Deus faz, a mesma coisa, para nos proteger tudo, e vai ainda sofrer? É por causa da desobediência, que está desagradando a Deus. Está indo com as suas próprias pernas para o inferno. Não é Satanás, não é Deus. É você mesmo. Porque a salvação é individual, é livre-arbítrio. Deixa eu mostrar. Certo? A gente tem que fazer alguma coisa também. Aí fica fácil demais, né? Para você ir para o paraíso, não é assim. Vamos abrir no último livro da Bíblia, de Apocalipse, aqui versículo 5, 12. 5, 12 aqui. 5, 12. 12. Que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, sabedorias e forças, honra, glória, ações e de graças. Tudo, realização de proteções. Foi eu que falei, igreja? Não, é a Bíblia. Nós temos que acreditar na Bíblia, que eu mesmo acredito na Bíblia. Não é em pastor nenhum do mundo, nem em igreja nenhuma do mundo. Certo? Só se ele falar tudo que está na Bíblia, se eu vou diminuir e viver que está aqui. Aí eu me aproximo, eu sei que a igreja é de Deus. Aí eu acredito nele. Por isso que eu estudo primeiro, porque hoje está perigoso. É horrível, não tem problema de estudar. É porque conhecer a verdade, a verdade. Vamos conhecer primeiro a verdade, gente. Não é chegar e acreditar em qualquer pessoa do mundo. O maldito homem que confia no outro, está na Bíblia. Então vamos estudar, né? Melhor, depois a gente acreditar em pastores. Bom, vamos agora abrir no livro de João, do capítulo 3, do versículo 17. Esse versículo, antes de abrir aqui, esse versículo, eu vou explicar. Esse versículo, que é do livro de João, capítulo 3, 16, está mostrando que Deus amou o mundo de uma forma tão grande, que deu seu único filho indulgente, para que todo que crê nele não pereça, mas vai ter até a vida eterna. E o 17 fala, eu enviei meu filho ao mundo não para condenar o mundo, para se ligar, matar, né? Não para condenar o mundo, mas para tirar o mundo do pecado. Porque muitos dizem, mas Deus não se arrepende, diz que Adão e Eva, né, comeu o fruto proibido, desobedeceu, disse que ia morrer e tal, entendeu? Ia se arrepender. Bom, Deus falou, estava com raiva, Deus falou que estava arrependido, que ia morrer, é verdade. Mas ele falou depois, que tem muito em tudo, Deus fala na hora. Deus não quis falar na hora. Deus falou depois, aqui e agora. Que o que fez ele voltar atrás é porque ele é dono do bem e do mal. Eu vou explicar isso que muitas pessoas do mundo, tem pastores que não sabem explicar direito. Às vezes porque não estudou direito, pastores, apóstolos, bispo, certo? E esquece ou não grava, mas tem muitos que sabem, não é todos. E às vezes não explica essa parte direito, muitos. E eu vou explicar aqui agora. Deus não é de se arrepender. Ele está mostrando que ele é dono do bem e do mal. A Bíblia própria fala. Ele é dono de tudo. Mas ele explora o mal, o bem. Porque o mal, ele não gosta. Ele só é o dono.
E quem explorar vai para o inferno, se não querer sair. E provando a ele que ele amou o mundo de uma forma tão grande, que foi maior do que o ódio, a revolta, os rancores, a vingança, tudo. Tanto que foi verdade, que o amor dele é tão grande, que superou o mal que ia matar vocês e voltou atrás. Mas para ele fazer isso, ele teve de pagar um preço. E por amor ele pagou um preço. Morreu na cruz do cavalo, suportou, se ressuscitou e acabou. Não precisou da ajuda de ninguém, ele próprio, porque ele é Deus e pode. Por amor. Sofreu muito, sofreu. Pagou o preço. Certo, igreja? Por isso, sim, ele enviou seu filho para nos salvar. Não foi para se vingar. Então, a guerra está grande? Tá. É pela graça não merecida. Certo, igreja? Agora, abra no livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 17, para você ver ele falando que veio para as pessoas pecadoras mesmo, das piores espécies que existe no mundo. É o quê? Macumbeiro, feiticeiro, magia negra, fuma maconha, cocaína, certo? Lébra, sapatão, mas ele abençoa, perdoa seus pecados, certo? Vocês querendo, certo? Ser perdoado, pedindo para sair daquele sofrimento, ele tira, faz você tomar nojo daquilo que você está acostumado, é hábito que é difícil tirar, até por bem ou por mal, que você acostumar um hábito, você passa a gostar e fica difícil de tirar. Ele lhe ajuda a tirar, porque você está querendo, quem vai tirar é ele. Tem muitos pastores que não sabem evangelizar isso de abrir o direito, não é todos, pastor, bispo também. Mas é ele que tira, você só tem a decisão em querer, mas quem tira é ele, porque o hábito e a vontade não se tira de força de vontade diante de Satanás. Tem que saber evangelizar. É ele que tira. Com as campanhas, leva o seu papelzinho para o morro, para poder orar por você, junto com você também pedindo, que é difícil, para tirar esse desejo, e tira, você toma nojo da droga, toma nojo da cocaína. Eu vi muitas igrejas, até na televisão, muitas bênçãos que tem aí, maravilhosas, dando cega já do mundo surdo, tomando nojo, enfermidade, tomando nojo de droga e tal. Por quê? Pedindo em nome de Jesus, porque você está querendo. Porque é ele que tira. Você não conseguiu tirar na força de vontade, nem tem remédio. Não precisa nem gastar dinheiro. Então é isso, se você tiver fé em Deus, ele dá esse presente. Abra no livro de Marcos, você vê se é verdade ou não o que estou falando. Marcos 2, do versículo 17.